Olá! A Bíblia tem um texto interessante que fala quando alguém abandona a fé, aparentemente não tem mais arrependimento. O que é isso? Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, a gente lê assim: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinha experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois que abandonaram a fé, é impossível levar essa pessoa a se arrepender de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Com esse texto, a gente pode concluir que uma pessoa que já conheceu a igreja, que já fez parte da igreja e abandonou a sua fé, para ele não tem mais arrependimento, e essa pessoa não se arrepende mais, não tem como voltar ao seio da igreja? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E como eu sempre digo aqui, é muito bom ter você aí junto com a gente, fazendo o programa Na Mira da Verdade acontecer. Através das suas perguntas, dos seus questionamentos, é que nós temos a chance de colocar ele, professor Leandro Quadros, na mira para dar a resposta baseando-se na palavra de Deus. E aí, professor, tudo bem? Tá animado? Tudo bem, Tito. Mais uma vez estamos aqui com o nosso telespectador para aprendermos sobre a Bíblia. Nós vamos aqui estudar a Bíblia com você, vamos indicar estudos bíblicos para você solicitar gratuitamente. Será mais uma vez um programa muito dinâmico. Então envie as suas perguntas, elas são muito importantes para que o nosso programa possa acontecer. Que Deus abençoe a você e obrigado pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho eu falo para você como que você faz para participar, mandando as suas perguntas para a gente, mas nós abrimos o programa de hoje com uma questão que chegou no nosso WhatsApp e é baseado nessa questão de Hebreus 6, onde aparentemente a Bíblia está dizendo que a pessoa que abandonou a fé, a pessoa que desistiu da igreja e agora parece que está querendo voltar, mas não tem arrependimento para ela. É isso que a Bíblia está dizendo? A pessoa não tem mais perdão, porque ela diz o seguinte: depois de abandonar a fé, é impossível levar essa pessoa ao arrependimento. É isso mesmo? Quem sabe você que está nos assistindo já foi alguém que se desviou da igreja, se arrependeu e voltou, mas a Bíblia está dizendo que isso não acontece. Como é que é isso? Professor Leandro Quadros, explica isso para a gente, porque eu tenho certeza que tem muita gente que nos assiste aqui que quem sabe já se afastou do seio da igreja, mas em um momento se arrependeu e voltou. E muitos que talvez se afastaram ou estão afastadas, mas estão querendo voltar. Não tem oportunidade para uma pessoa dessa, professor? O que o texto bíblico está dizendo aqui? Tito, esse texto foi realmente compreendido por muito tempo como significando que quando a pessoa entra em apostasia, ela não tem mais retorno para Cristo. E graças a Deus, Tito, que com o tempo, com a compreensão maior do texto bíblico, com o avanço da ciência chamada hermenêutica bíblica, que é a interpretação do texto bíblico, se percebeu que o texto não fala de todos os casos de pessoas que saíram da igreja, mas fala de um tipo de apostasia irreversível, como aconteceu com Judas Iscariotes. Vamos ver aqui o contexto, para que eu possa comprovar a veracidade desta minha afirmação para o nosso telespectador. Em Hebreus 6, 4 a 6 é dito, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados
e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia ou à vergonha. Como que nós interpretamos isso para sustentar a afirmação inicial que eu fiz, de que não se refere a todas as pessoas que saíram da igreja, mas a um certo tipo de apostasia irreversível, como aconteceu com Judas? Hebreus 10, 26 a 31 mostra o tipo de apostasia para a qual não há perdão em Hebreus 6, 4 a 6. Então, esse é o texto-chave que devemos analisar para interpretarmos Hebreus 6, 4 a 6. E dos versos 26 a 31 é dito o seguinte: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então aqui mostra que há um tipo de apostasia em que a pessoa deliberadamente rejeita Deus e se torna adversária de Deus. E aí dos versos 28 a 31, você vê que esta pessoa, ela ultraja, ela ofende ao Espírito Santo, porque ela profana o sacrifício de Cristo realizado em favor dela. Você e eu não temos como saber quem chegou a este nível ou não, tá? É bem provável que em 1 João 5,16, quando João fala do pecado para a morte, seja também uma referência ao pecado imperdoável. Mas apenas o Espírito Santo pode dizer quem chegou a este nível ou não, nós não temos como. Então o que o texto quer fazer é nos advertir, para que não sejamos como Judas Iscariotes, que teve toda a luz e chegou no nível tal de apostasia que não teve mais retorno. Isto é possível de acontecer, ok? Mas, graças a Deus, isso é muito difícil. A pessoa, para passar por este nível, tem que ter um nível de rejeição absurda em relação a Deus e a sua palavra. E prova de que este texto não se aplica a todos os casos de apostasia, encontramos nesta afirmação que o Tito fez no início do programa. Há muitas pessoas que saíram e que voltaram. E se elas voltaram, não foi pelas forças delas mesmas. Elas voltaram por causa da atuação do Espírito. Porque em Romanos 2,4 é dito que é Deus quem nos conduz ao arrependimento. Então, se a pessoa arrependeu-se, retornou para a igreja, ela foi perdoada por Cristo, ela foi conduzida à igreja pelo Espírito Santo. Então, lembre-se, interprete Hebreus 6, 4 a 6 com Hebreus 10, 26 a 31. E tenha como exemplo desse tipo de apostasia irreversível Judas, o rei Saul no Antigo Testamento, e que somente Deus, o Espírito Santo, pode saber quem realmente chegou a este nível. É verdade, professor, é verdade, é isso mesmo. Então não desanime se você está nesse processo de voltar para a igreja. Não perca tempo, volte. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que entendemos ser os últimos tempos. E Jesus está esperando você, Cristo está esperando você. Venha para os braços de Jesus. Tenha certeza que Ele está de braços abertos para você. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp ou SMS também. O nosso número é 12 981510101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e o nosso Instagram é @namiradaverdade. Participe e mande as suas perguntas para a gente, como essa que chegou pelo Instagram. Quem mandou foi o Robson. E a pergunta do Robson, professor, é a seguinte: é sobre a questão lá de Atos 2, no falar de línguas, porque ele diz o seguinte, em Atos 2 fala sobre falar em outras línguas, e segundo o texto é um cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Porém, Joel capítulo 2, ali a partir do verso 28 até o 32, a profecia em si não fala em falar outras línguas. E ele fala, me tira essa dúvida, por favor.
é em outro versículo que fala sobre o dom de línguas ou a profecia de Joel, como eu abri aqui, realmente, quando fala do dia do Senhor, é a partir do verso 28 mesmo, e ali não fala nada sobre línguas, professor. Como é que é isso? Ele não fala sobre línguas, mas fala do derramamento do Espírito. Ok. Né? Aqui em Joel 2 não detalhou-se como seria. No verso 29, né? No verso 28 e 29, como seria o derramamento do Espírito. Mas Pedro, em Atos 2, ele realmente diz, sobre inspiração, que o que aconteceu com eles é cumprimento do Joel 2:28. E aqui é dito o seguinte, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então Pedro está dizendo o seguinte, que parte deste cumprimento profético, que é o derramamento do Espírito Santo, ocorreu com eles, porque eles falaram em línguas, mas eles também profetizaram. Mas é ali, em Marcos 16, 17, que Cristo promete o dom de línguas, e é em Atos 1:8 que Cristo disse, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então é no Novo Testamento que esta forma como o Espírito seria derramado é mais detalhado. Porém, Pedro, sobre inspiração, ele aplica sim Atos 2 a Joel 2, 28 a 31. Muito bem, professor, muito bem. Estou vendo aqui as perguntas que estão chegando. Tem uma que chegou aqui também pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver se tem um nome. Me chamou Mariana. Ela é de Salto Grande. Ela diz o seguinte: na minha igreja, professor, dizem que se nós tivermos boas obras aqui na terra, nós iremos reinar com Jesus após a morte, no milênio. E se não tivermos obras para apresentar a Deus, nós iremos apenas ir para o céu. Por crer, mas não reinaremos. Isso é verdade, professor? Não, biblicamente, amiga telespectadora, nós não iremos para o céu por algo que nós fizemos. Iremos unicamente pela graça de Jesus. Obviamente que a graça de Jesus, ela nos transforma. Então, o que isso significa? Que ao aceitarmos a graça, nos tornamos pessoas melhores. Nós temos que ter aqui um cuidado. Existem dois extremos muito perigosos. O legalismo, que é a salvação pelas obras, e o liberalismo, ou a hipergraça, que é uma aberração teológica, já que a graça de Cristo me salva, não importa a forma como eu vivo, no fim das contas eu desfruto da graça dele. Isso é uma heresia. Vamos ler aqui, eu não vou ler Efésios 2, 8 a 10 agora, eu leio sempre esse texto, quando sou perguntado a respeito. Vamos ler aqui um outro agora, que é a carta de Paulo a Tito, não é o Tito que está aqui apresentando, né? Óbvio, apesar de que a idade, né, com a carta não tem muita diferença, né? Você viu que o homem tem nome lá na Bíblia, então respeita, hein? A carta de Paulo a Tito, capítulo 3, vamos ler os versos 7 e 8, para você entender, amigo telespectador, esta relação entre graça e obras, entre fé e obras. Olha como o texto é claro. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Primeiramente, nós somos declarados justos pelas obras ou pela graça? Pela graça. Recebemos isso através da fé em Jesus. A justiça de Cristo é transferida para nós, pecadores. Agora, olha o resultado de termos sido justificados por graça ou pela graça. Verso 8. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aqui. Não há contradição entre fé e obras. O problema está quando colocamos as obras como meio de justificação. Agora, há um outro problema. Crer que é justificado pela fé e que não vai agora daqui em diante passar pela santificação. Tá bom? Então, aprofunde-se na doutrina da justificação pela fé, porque compreendendo-a corretamente,
você vê toda a coerência do plano de salvação e você não vê contradição entre a justificação pela fé e a santificação efetuada em nós pelo Espírito. Muito bem, professor. Enquanto você estava falando aí, eu encontrei uma pergunta aqui, eu pesquei uma pergunta aqui, que está mais ou menos baseada nessa questão da justificação pela fé. Como é que fica no Velho Testamento? Olha só como ele pergunta aqui para a gente, tá? Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não aparece aqui. Eusébio lá do Ceará. Não, será que é isso? Fortaleza, isso é Eusébio. Não, desculpa, Paulo Freitas, cristão aqui de Fortaleza. A pergunta do Paulo Freitas é a seguinte, professor. Pergunta aí ao professor Leandro, como era a salvação antes de Cristo? Pela lei, pela aliança ou pelas obras? Somente os judeus estavam salvos ou havia salvação para outros? E se sim, como ocorria? A Bíblia nos dá alguma orientação em relação a isso? Olha aí, professor. Como é que era a salvação antes de Jesus? Era só os judeus que tinham ali o santuário, que tinha todo o plano da redenção que Deus orientou Moisés? Como é que ficariam os gentios que, de repente, eram sinceros naquilo que conheciam? Tinha salvação? A Bíblia nos dá alguma orientação sobre isso? A Bíblia nos mostra que Deus não chamou Israel de uma forma exclusivista, mas com um propósito. Vamos começar aqui com Gênesis 12, verso 3. Quando Deus chama Abraão para formar através dele uma descendência, olha o propósito de Deus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que interessante. Deus chama Abraão para, através da descendência de Abraão, e especialmente do grande e principal descendente que é Cristo, abençoar todas as famílias da terra. Então, o chamado de Deus a Abraão foi um chamado evangelístico. Obviamente que Deus revela-se primeiro aos israelitas, porque eram os descendentes de Abraão que estavam dispostos a receberem esta revelação, porém, os descendentes de Abraão deveriam levar esta revelação de Deus a outros povos. Tanto que você lê em Zacarias 8, 20 a 23, que era o propósito de Deus atrair os outros povos a Israel através das bênçãos, da religião, do culto e de tudo mais. Tá? E como que as pessoas eram salvas? A base da salvação sempre foi o sangue do Cordeiro. Se você ler Êxodo capítulo 12, o que protegeu os primogênitos israelitas da 10ª praga do Egito? Não foram as obras deles, foi o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. O sangue do Cordeiro sempre foi a base da salvação de todas as pessoas. O que acontece é que no novo concerto, agora é o sangue de Cristo que efetiva a salvação. Então, quando eles expressavam fé num substituto, quando esse cordeirinho era morto em sacrifício, eles expressavam fé no Cordeiro Jesus que viria no futuro. E João fala em João 29 que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles sacrifícios de animais prefiguravam o sacrifício de Cristo. Então, quando as pessoas exerciam fé, Deus as perdoava com uma espécie de cheque pré-datado. Isso foi efetivado na cruz, quando Cristo morre por nós, porque como diz ali em Hebreus 9, capítulo 10, sangue de animais não pode expiar nossos pecados. Então era uma espécie de cheque pré-datado que Deus dava ali e que seria pago na cruz do Calvário. Então, estude do Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber, como disse, estou tentando lembrar agora do pregador, depois eu lembro, um pregador cristão disse o seguinte, que um fio de sangue passa por toda a Bíblia. Por quê? Porque o centro do plano de salvação sempre foi a morte substitutiva de um inocente. Então essa teoria de que a salvação era pela lei num momento e pela graça em outro momento, ela não tem base bíblica nenhuma. Ok, professor, ok. O nosso tempo corre aqui contra a gente, nós temos que ir para um intervalo rápido.
Mas não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta aí e olha, aqui no intervalo eu estava vendo as perguntas que estão chegando e eu sempre gosto de colocar perguntas quando as crianças querem participar. E essa aqui é de uma garotinha de 10 anos, ela se chama Letícia. E ela diz assim, professor, olha a pergunta da Letícia. Eu sou de Itajaí, Santa Catarina. Eu assisto muito o seu canal e gosto muito. Eu tenho uma dúvida e gostaria de saber se quando Jesus era criança, ele já sabia do que ia acontecer no futuro? Ou seja, quando Jesus era criança, professor, ele sabia que ele era o Cristo que iria salvar a humanidade do pecado? Muito boa pergunta da Letícia. Muito boa essa cidade também, Itajaí, Santa Catarina. Terra boa também. Eu sou do Rio Grande do Sul, conheço Itajaí, várias cidades ali de Santa Catarina. Letícia, um texto que vai nos trazer um esclarecimento para a sua excelente pergunta é Lucas capítulo 2. Vou ler aqui versos 51 e 52. Esse aqui foi o momento em que Cristo, aos 12 anos, foi até o templo com seus pais, Maria e José, e lá ele estava discutindo, conversando sobre assuntos bíblicos e teológicos com os doutores da lei. Nessa época ele estava com 12 anos, pode ler aqui Lucas 2, 41, não é? Quando ele atingiu aos 12 anos, subiram a Jerusalém. E olha o que acontece, versos 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso, ou seja, Jesus era submisso, obedecia e respeitava seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, porque Cristo tinha dito para eles, porque eles estavam preocupados, porque eles perderam Cristo de vista. E eles estavam muito preocupados. E aí Cristo falou para eles o seguinte no verso 49, não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Eles se surpreenderam com aquela resposta. Por quê? Porque aos 12 anos, Cristo demonstra ter plena consciência de quem ele era. Então, aos 12 anos, sim. E aí o verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Cristo teve um desenvolvimento normal, como de uma criança. Porém, ele já tinha um grande conhecimento, muito mais do que uma alta habilidade aos 12 anos. Aos 12 anos, ele já tinha a plena consciência da sua divindade. Aos 12 anos, nós temos essa certeza no texto bíblico. Antes disso, a Bíblia já não nos revela. Muito bem, professor. Olha só, você sabe que nós estamos aqui no mês onde nós lançamos um guia de estudo fantástico, que é esse aqui, ó, a Revista Esperança Sem Tabus, falando sobre relacionamentos e tudo mais. Eu já vou falar sobre esse guia de estudo aqui para você pedir aqui para a gente gratuitamente, tá? Mas a pergunta que eu quero colocar aqui agora é a seguinte: tenho um relacionamento estável, mas não sou casada. Tenho 2 filhos e sou adventista. Já era quando o conheci. Quero me casar, mas meu marido não pensa nisso e é um homem direito e é católico, não praticante. Eu quero saber que se eu morrer e não estiver casada, eu vou perder a minha salvação? Professor Leandro Quadros, situações sobre o relacionamento, sobre a vida conjugal, como explicar essa situação aqui? Veja bem, minha irmã, Deus sabe que você só não está casada e com a sua situação regularizada perante a igreja e perante a lei civil por causa do seu marido. Então, creia na graça de Jesus Cristo. Se fosse uma negligência da sua parte, obviamente que você estaria dizendo um não à graça. Você estaria optando viver em fornicação, mas não é este o caso. Você tem vontade de regularizar a sua situação, não depende só de você, você já tem filhos, já tem uma família estabelecida. Então, qual é o conselho que eu lhe dou? É o que Pedro deixou aqui em 1 Pedro 3, 1 e 2. Ó. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra,
seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, permita-se ser usada pelo Espírito para continuar convencendo o seu marido de que a fé em Cristo Jesus é muito benéfica não apenas para você, mas será para ele, será para a família, não é? Então, você aceitou a Jesus como Salvador, você está salvo em Cristo. Agora, óbvio, não deixe as coisas simplesmente como estão. Vá aos poucos, através do seu bom comportamento, convencendo da importância de casar-se, regularizar a situação, tá ok? E aí seria muito importante também que você falasse com o pastor local, tá? Para que ele leve o seu caso ao ministerial, ao pastor ministerial da sua associação. Cada caso é um caso e precisa ser avaliado com oração e muita sabedoria. Eu não poderia lhe dar uma opinião definitiva sobre o seu caso porque eu não conheço todo o contexto, tá bom? Mas faça isso, creia no amor de Jesus por você, continue sendo um instrumento para conquistar esse marido para todas as verdades de Cristo e Deus vai recompensar os seus esforços. Muito bem, professor. Olha só, eu estou aqui folheando a minha revista Esperança Sem Tabus, essa que nós estamos esse mês aqui apresentando para você, e ela é fantástica, viu? Olha só, quem escreveu essa revista foi a nossa colega aqui de trabalho, Darleide Alves, e os temas são 7 lições falando sobre casamento, sobre relacionamento, sobre sexualidade. Olha só os títulos para você pedir essa revista aqui sem pagar nada. Olha só, casamento, sexo e a imagem de Deus. A primeira lição. A segunda lição, sexualidade e preconceito. A terceira lição, dimensões da sexualidade, satisfação sexual, direito do homem e da mulher. A lição 4, pornografia. Pornografia à luz da Bíblia. Como se livrar da pornografia. São assuntos interessantes, pertinentes ao tempo que nós estamos vivendo. E olha, ela é totalmente ilustrada. No final de cada lição, você tem a chance de fazer um questionário para firmar o seu aprendizado. Olha aqui, ó, queria que o pessoal de casa visse. No final de cada lição tem um fixando e aprendendo as perguntas que você estudou. É um guia de estudo mesmo, que vai te ajudar nessas questões sobre relacionamento, sobre sexualidade e o que a Bíblia mostra sobre isso. Peça agora mesmo a Revista Esperança Sem Tabus. Esse mês está de lançamento, você pode receber aí na sua casa sem pagar nada, ligando para a gente, 0 Operadora 12 2127 3121, tá bom? Pode ligar agora, nós temos uma equipe aqui para você receber a sua ligação e fazer o seu cadastro para que possa chegar na sua casa direitinho, tá bom? Peça agora mesmo, é gratuito e eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu crescimento espiritual. Professor Leandro Quadros, as perguntas não param de chegar aqui. Olha só essa aqui que chegou sobre... Essa é uma pergunta capciosa, hein? Porque a Bíblia está dizendo algo aqui, vamos ver o que você vai dar como resposta. Isso está lá no livro de Jó. Você sabe que os amigos de Jó ali começaram a falar com ele, né? Olha só a pergunta que chegou. Quem mandou foi o Lindenberg de Goiânia. Como devemos interpretar a afirmação de Elifaz, ali no livro de Jó, no capítulo 15, verso 15, que diz que nem os céus são puros aos olhos de Deus. Como é que é isso? Aí eu fui ver aqui na Bíblia e olha só o que está escrito a partir do verso 15. Se Deus, eu estou aqui na linguagem de hoje, né? Mas está escrito assim, se Deus não confia nos anjos e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano imundo e nojento que bebe o pecado como se fosse água? Essa afirmação desse rapaz aqui para Jó, que está escrita na Bíblia, como é que a gente pode interpretar isso, professor? Interpretamos com o capítulo 42 a partir do verso 7. Capítulo o quê? 42, do mesmo livro de 7 Jó. em diante. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como meu servo Jó.
Então, Deus repreendeu as loucuras desses homens. Eles falaram coisas boas, importantes, mas falaram muita bobagem. Então, Deus os repreende, mostrando o quê? Que muitas coisas que eles disseram sobre Deus, sobre a vida, sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal, eles estavam errados. Mas aí Deus solicitou que Jó fizesse uma intercessão por eles e eles foram perdoados pela ignorância deles. Muito bem, olha só, a resposta está no mesmo livro a qual você acabou tendo dúvida. Por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. A gente não pode pegar um texto e já achar que ali tem a explicação. É um pouco aqui, um pouco ali, e juntos nós podemos aprender mais do livro sagrado, estudando e vendo o que Deus pode nos revelar através da sua palavra. Outra pergunta, essa aqui chegou agora pelo nosso Instagram. Mais uma pergunta do Instagram. Quem mandou foi o Paulo Anderson. Nós temos ainda 3 minutinhos. A pergunta é a seguinte: Jesus disse naquele mesmo dia da crucifixão, isso é muito conhecido, que estaria no paraíso. No entanto, ele ressuscitou no 3º dia. Teria Jesus subido ao céu em espírito e voltado ao corpo para ser ressuscitado? Eu, como espírita e ubandista, entendo assim. Eu estou certo? Professor Leandro Quadros, a maneira como ele fez a pergunta é dizendo que Jesus disse para o ladrão que estaria com ele no paraíso, correto? E aí, como que ele entende isso? Que ele subiu ao céu e voltou. É isso que a gente pode concluir? Esse texto de Lucas 23, meu irmão, 42 e 43, eu explico ele com mais detalhes na revista Na Mira da Verdade. Eu vou lhe dizer depois como que você pode adquirir. Mas por que nós não cremos que Jesus foi em espírito para o céu durante a morte? Por causa da própria afirmação dele no domingo pela manhã. Ele faz aquela promessa para o criminoso arrependido na sexta-feira, Lucas 23, 42 e 43. E em João 20, 17, no domingo pela manhã, Jesus disse o seguinte: quando Maria Madalena apareceu diante do Cristo ressuscitado e tentou adorá-lo, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus claramente disse no domingo pela manhã que ele ainda não havia subido para o Pai. Então ele não foi para o céu em espírito. Na verdade, ele promete ao criminoso naquele dia que um dia eles estariam no paraíso. E se lermos 2 Timóteo 4:8, o próprio apóstolo Paulo sabia que a coroa da justiça, a recompensa eterna, ele receberia não por ocasião da morte, mas após a segunda vinda de Cristo. Eu vou lhe recomendar a revista Na Mira da Verdade. Aqui nós escolhemos aqui algumas das principais doutrinas e apresentamos textos difíceis sobre essas doutrinas. Por exemplo, na lição de número 8, textos difíceis sobre a morte, tem uma explicação de Lucas 23, 42 e 43, e entre outros textos que são indevidamente compreendidos como ensinando a imortalidade da alma. Então você pode solicitar esse guia de estudos gratuitamente, ligando agora mesmo para 0 operadora 12 2127 3121. Você diz assim: eu quero a revista Na Mira da Verdade para estudar esses textos difíceis sobre a morte. Há textos difíceis sobre o inferno, textos difíceis sobre dom de línguas, textos difíceis sobre a divindade de Cristo e uma série de assuntos que vão fortalecer a sua fé. Então peça esse material, meu irmão. Com certeza vai ajudar você a entender este e outros textos das Escrituras. Muito bem, olha aqui, falando sobre o momento de Jesus ali na cruz, uma pergunta, quem mandou foi a Marília Ferreira. Ela disse o seguinte, desculpa, a pergunta é do Silas Santos, essa aqui, depois vem a da Marília. Gostaria de saber um pouco mais sobre o momento em que Jesus fala para sua mãe Maria, antes de morrer, dizendo assim: mulher, aqui está o teu filho. Ele se referindo a outra pessoa ali, né? Assim, deu ele, porventura, permissão para ela interceder pelo seu irmão? O assunto é delicado, mas vale o contexto. Obrigado, falo aqui de Porto Velho, Rondônia.
Quando Jesus falou, era João que estava ali, não é, professor? Era João. Era João. Quando Jesus falou assim para ela, mulher, aqui está o seu filho, porventura ele está dando permissão para ela ser uma intercessora? Ela estaria intercedendo por outro, por alguém? No caso aqui era João, né? Por João. É aqui que Maria talvez passa a ser a intercessora, é isso, professor? Não, quando alguém vê aqui uma incumbência de intercessão, eu digo isso com respeito, é uma grande distorção do texto bíblico. O que acontece? Vamos ler os versos 26 e 27 de João 19. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, e eis aí tua mãe. Se intercessão significasse, se ao Jesus dizer para Maria que João seria o filho dela, indicaria intercessão, então também indicaria que João intercederia por Maria. Mas não é esse o caso, ó. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Não disse que dessa hora em diante ele intercedeu por Maria ou Maria intercedeu por ele. Diz que o tomou para casa. Jesus está confiando os cuidados da mãe a João. E o que isso nos mostra? Maria não foi para o céu com Jesus. Para ele confiar os cuidados da mãe a João, é porque ela permaneceria. E em Atos 1, 13 e 14, lemos, verso 14, que ela permaneceu aqui após a ascensão de Jesus. Ela poderia ter ido para o céu depois? Poderia, se Deus assim o quisesse. Mas como o texto não revela, vamos ficar com o texto bíblico. Nós não podemos colocar a tradição eclesiástica como intérprete da Bíblia. Isso é colocar a autoridade humana acima da autoridade divina. A tradição eclesiástica é importante, mas ela tem que estar submissa à palavra de Deus, como aprendemos em textos como Atos 17, verso 11. Muito bem, professor, muito bem. Agora tem uma daquelas perguntas que eu costumo dizer que é capciosa. Vamos ver como é que o professor se sai. Olha só, eu sei que dias atrás aí você esteve em um debate falando sobre o sábado, e olha a pergunta que chegou. Sei que vocês, adventistas, guardam o sábado, e respeito muito a posição de vocês, mas na visão adventista, guardar o sábado é fator crucial para a salvação? Professor Leandro Quadros, o sábado é um fator crucial para a salvação? Muito boa pergunta. Eu tive o privilégio de ter estado no podcast Fora da Caixa do pastor Juliano Fraga, foi muito bom ter estado com ele, com o pastor Ivan, duas pessoas educadíssimas, com as quais vale a pena ter esse tipo de debate construtivo. Um abraço para eles, para o Duca também do estúdio, que nos cedeu o espaço. Veja, o que nós cremos? Em primeiro lugar, amigos, a salvação é um dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Diz Efésios 2, 8 e 9. Ao mesmo tempo, nós entendemos que no processo de santificação, toda a lei de Deus é impressa no nosso interior, incluindo o sábado. Porque em Êxodo 28 a 11, o sábado está presente no decálogo. Agora, isso significa que só será salvo quem guardar o sábado? Obviamente não. Não é a crença adventista essa. Para você entender a crença adventista de uma forma mais ampla, você tem que ler, por exemplo, tem muitos textos, mas eu vou dar dois aqui em especial. O Grande Conflito, páginas 383, e o Grande Conflito, página 449. São dois textos de Ellen White, cofundadora do Adventismo, que consideramos profetisa não canônica. Na página 383, ela faz uma pergunta e responde, dizendo o seguinte, que a maior parte dos filhos de Deus está no mundo protestante e não na igreja adventista. E na página 449 ela fala que há filhos de Deus, inclusive no catolicismo, e que cristãos de gerações passadas, e inclusive nos dias de hoje, que observam o domingo pensando que estão guardando o sábado e são sinceros na sua fé, Deus considera a sinceridade dessas pessoas. Agora, ela coloca na mesma página 449, quando for dado um decreto dominical
e todas as pessoas forem esclarecidas quanto ao verdadeiro e ao falso sábado, aí sim, quem aceitar o domingo como dia de guarda estará aceitando a autoridade de Roma papal no lugar da autoridade de Deus. Então ela coloca isso para o futuro. O que isso indica? Muitos cristãos sinceros que viveram observando o domingo e que ainda viverão antes da volta de Cristo, estarão no céu pela graça de Jesus. Da mesma forma, nós que conhecemos o sábado, nós precisaremos que a graça de Jesus complete outras coisas da nossa vida para estarmos no céu. Então, nós cremos que o sábado é importante, sim. Cremos que ele é um sinal do Deus Criador, que deve ser observado por pessoas de todas as épocas, mas cremos, ao mesmo tempo, que a graça de Cristo completa aquilo que falta em nós e que Ele vai nos julgar de acordo com a luz que nós temos. Quem tem luz sobre o assunto é uma coisa, quem não tem é outra história, ok? Então, só Deus pode dizer se você tem ou não toda a luz sobre o assunto. E Ele é quem vai fazer esse julgamento, não sou eu e mais ninguém. Muito bem, eu só queria destacar uma coisinha, professor. Falando da lei, toda a lei, nós sabemos que nós somos salvos pela graça, como você mesmo disse, né? Nós precisamos da graça para poder até cumprir a lei. Agora, uma coisa que eu até acompanhei o seu debate ali e tudo mais, e uma das perguntas que foram meio que deixando ali, dando a entender que talvez um dos mandamentos do decálogo, que no caso seria o quarto mandamento, talvez ele não tivesse o mesmo peso dos outros, porém, eu quero entender que todos os mandamentos que estão ali têm o mesmo peso, correto? Certo. Pois então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso logo depois do intervalo, Sem tá bom? problema. Nós vamos rapidinho para o intervalo, não sai daí não. Tem muita coisa boa para acontecer. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta e eu falei aí um pouquinho sobre essa questão do mandamento ali, que faz parte do decálogo, que de acordo com um debate que você participou dias atrás aí, professor, foi tentado passar a ideia de que, quem sabe o mandamento, o quarto mandamento que fala sobre o sábado, não teria o mesmo peso que os demais mandamentos, como não matarás, não adulterarás. Eu particularmente não consigo perceber que tem diferença de peso nos 4 primeiros mandamentos e nos 6 últimos mandamentos, professor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí. Eu entendi, Tito, perfeitamente, né, a sua preocupação e a preocupação dos amigos também com os quais eu debati. Realmente, a nível moral, matar alguém e transgredir o sábado são coisas totalmente diferentes. Nesse ponto eu entendi, né, o que os amigos quiseram argumentar, mas ao mesmo tempo tem isso que você abordou. Se o sábado faz parte de um dos 4 primeiros mandamentos, ele tem uma grande importância, por quê? Porque ele é um memorial do Deus Criador. E aí, obviamente, num debate, né, tem tantas questões, não dá tempo, né, de você abordar tudo o que você gostaria, isso de ambas as partes, e é natural, mas um texto que me veio à mente depois e que poderia ser citado é Mateus 5,19. Mesmo que não tenha o mesmo peso moral, obviamente, a transgressão do sábado do que matar alguém, não devemos diminuir a importância do decálogo. Por quê? Do sábado, porque ele é um mandamento que nos livra de coisas maiores. Por exemplo, eu até mencionei no debate que, e Ellen White diz isso, que se o sábado fosse guardado desde o princípio do mundo, não existiriam pagãos e nem as pessoas se tornariam ateus. Preservando este conhecimento do verdadeiro Deus, a possibilidade de transgredir outros mandamentos seria bem menor. Então, ele é importante. E aí, Mateus 5,19 diz assim, ó, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus.
Então veja, mesmo que alguns mandamentos, a transgressão tenha um peso menor, Cristo diz que se nós violarmos e ensinarmos outras pessoas a violarem, seremos considerados menores por aqueles que estão no reino dos céus pelos anjos, né? Então, não dá realmente para diminuirmos a importância, né, de nenhum dos 10 mandamentos. Mas Deus tem muitos filhos sinceros que ainda não chegaram à compreensão do 4º mandamento e Ele tem guiado esses filhos. E eu percebi claramente no debate, né, que como Deus tem filhos sinceros, por mais que não creiam como nós, você vê a dedicação, né, a empolgação, a vontade, né, de defender o Evangelho. E isso para mim é um ponto muito positivo. O que eu mais gostei no debate, e eu comentei isso com o pastor Ivan e com o pastor Juliano, que nós debatemos não para alimentar a carne, mas o espírito das pessoas. Com certeza. Isso, Tito, que é o mais importante. E esse tipo de debate vale a pena realmente participar. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Tem uma perguntinha aqui que chegou pelo Facebook, o pessoal também participa bastante pelo Facebook. Quem mandou foi a Rita Reino. Ela já mandou um tempo essa pergunta e olha só o que ela disse, ó. O pecado no mundo entrou por Eva ou por Adão? Adão pecou consciente. Eva foi enganada. Como é que é isso, professor? O pecado entrou por Eva ou por Adão ou pelo casal? Como que a gente explica esse questionamento aqui da nossa telespectadora? Veja, por que a Bíblia fala, mesmo que Eva tenha sido iludida e Adão tenha pecado consciente, por que Romanos 5,12, por exemplo, diz assim, ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Por que Adão é enfatizado? Justamente por ele ser a ênfase de Paulo aqui é que Adão, ele é o representante da raça humana, né? Então, Eva foi iludida, mas Adão, ele pecou realmente consciente. O pecado começou com ela, obviamente, mas ele se tornou pecador muito mais consciente. E por ele ser o representante do casal, obviamente que a ênfase recai nele. E aqui em Romanos 5 há um contraponto entre Adão e Cristo. Enquanto o primeiro homem pecou e com ele surgiu a morte, por meio do segundo Adão, Cristo, a vida eterna surge para aqueles que creem nele. Tá bom? Então é por causa desta ênfase, da representatividade de Adão, que ele é enfatizado aqui. Muito bem, olha só, hoje as perguntas chegando aí sobre essa questão da lei, hein? Tem mais uma perguntinha que chegou pelo WhatsApp aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar. Ela é meio extensa, vou decifrar ela aqui na hora, hein? Olha só a pergunta, professor. Quem mandou essa pergunta é José, da Igreja Central de Cruz. Ele diz o seguinte: a minha pergunta é sobre a lei no Antigo Testamento. O salmista Davi disse lá no Salmo 119, 172, que todos os seus mandamentos são justiça. E no Novo Testamento, Paulo disse aos Gálatas 2,16 que ninguém é justificado por obra da lei. E em Romanos 2,13, Paulo fala que quem pratica a lei há de ser justificado. Parece que Paulo se contradiz nesses textos aí. Como a gente pode entender essa afirmação aqui do nosso telespectador, professor? Davi, no Velho Testamento, diz que a lei e os mandamentos são justiça. Já no Novo Testamento, aparentemente não. Em outro texto, sim. Aí fica nesse rolo. Como é que a gente explica mais esse detalhe? Nós não podemos confundir a lei como justiça ou a lei como meio de justificação. São duas coisas bem diferentes. A lei de Deus é justiça. Se a lei de Deus não for justiça, ela é injustiça. Uma das duas coisas. E aí nós nos perguntamos, uma lei escrita por um Deus justo, ela é justa ou é injusta? Ela é justa. Agora, Paulo fala da justificação pela lei, aí é diferente. A lei como justiça é uma coisa. Paulo até diz em Romanos 7,12, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, Paulo não contradiz Davi. O que Paulo é contra em Gálatas é pegar a lei em si, que é justa, e torná-la um meio de justificação. Então, você não deve confundir as duas coisas, tá? E em Romanos 2,13,
Quando ele fala que os que guardam a lei serão justificados, ele não está falando da justificação pela fé. Ele está falando o quê? Que aquele que é justificado pela fé vai demonstrar na sua vida que ele foi transformado pela graça. Então, isso estaria de acordo com o que diz Tiago, em Tiago 2,26. Ele diz que a fé sem obras é morta. Então, Paulo, em nenhum momento em Romanos 2,13, defende a justificação pela lei, mas mostra o quê? Que uma vez justificado, você vai ser santificado. Então, a doutrina da lei e da graça, amigo telespectador, ela é coerente em todo o texto bíblico. Tirando, obviamente, as interpretações distorcidas que as pessoas fizeram no Antigo Testamento e os fariseus o fizeram no Novo Testamento, a posição teológica da Bíblia em relação à lei e à graça, ela é uma só, do Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, salvação unicamente pela fé e resultado desta fé atuante e operante é a obediência. Não uma obediência legalista, mas uma obediência resultado da graça. Rapaz, o programa de hoje foi só com perguntas sobre a lei. Olha, tem outra aqui. Vamos Essa lá. pergunta quem mandou foi a Júlia. Boa noite, Tito, professor Leandro. Estou frequentando a Igreja Adventista e tenho uma dúvida. Por que lá em Hebreus 7,12 diz que quando há mudança de sacerdócio, há mudança da lei? Eu espero que a minha pergunta seja pescada. Foi pescada a sua pergunta. Olha só o que diz aqui na linguagem de hoje. Pois quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E muitos argumentam isso aqui, que na Nova Aliança, no Novo Testamento, a lei foi mudada, tentando mostrar aí que o sábado não tem o mesmo valor, né? Como é que a gente explica o texto de Hebreus aqui quando fala dessa... O que implica a mudança do sacerdócio? O que está querendo dizer aqui? O que Hebreus está querendo dizer sobre esse texto aí de 7,12? Capítulo 7, verso 12. Vamos ler o verso 11 para entendermos que lei é essa que foi mudada. Será que foi o decálogo? Primeiramente, não pode ser o decálogo, porque em Mateus 5,17, falando da lei de Moisés como um todo, incluindo o decálogo, Jesus disse que não se deve tirar, não veio mudar a lei, veio cumprir, e no verso 18, não é para tirar nem um i e nem um tio da lei. Então não é uma mudança no aspecto moral da lei. Vamos ler o verso 11, para vermos que lei é essa que é mudada na nova aliança. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, vamos destacar esse termo, sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Olha que interessante. De acordo com a lei do sacerdócio, quem deveria ser sacerdote? Quem fosse descendente de Arão. Quem fizesse parte do sacerdócio levítico. Só que Jesus era de uma ordem superior, era da ordem de Melquisedeque. E Cristo não descende de Levi, mas de Judá. Então, o que ele está argumentando? Como Jesus é de uma ordem superior, é de um sacerdócio superior e descendeu de Judá, na nova aliança houve uma mudança na lei do sacerdócio. Enquanto o sacerdócio original descendia dos levitas, de Arão, no sacerdócio superior de Cristo, não necessariamente é levítico. Então esta lei, essa mudança de lei e mudança de sacerdócio, essa mudança de lei está relacionada à mudança do sacerdócio, não à mudança do decálogo. Tanto que em Hebreus 8,10 diz que Deus quer imprimir esta lei no nosso coração. Então é uma mudança na lei do sacerdócio, não na lei moral. Ok, professor, com essa nós encerramos o programa de hoje e a gente com certeza se encontra lá a semana que vem. Deus te abençoe, Tito, obrigado aí pelas perguntas e Deus abençoe a você, amigo telespectador, que enviou as suas perguntas para que Tito pudesse remetê-las a mim. Que Deus guarde a sua vida e que você nunca se esqueça que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, né? Sempre os seus questionamentos, as suas perguntas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!